Com a ajuda de modelos teóricos e observações científicas, especialistas conseguem rastrear a evolução do universo até o seu início. Diante desse cenário, surge outra questão não menos provocativa. Será que os pesquisadores também conseguiriam olhar para o futuro? A resposta surpreendente a esta pergunta é sim, embora sejam necessários milhares de milhões de anos para que a teoria se torne realidade. O destino da nossa Terra e do universo já está selado no papel. Como mencionado no início, os pesquisadores são capazes de rastrear as circunstâncias que caracterizaram o universo imediatamente após o seu nascimento até os dias atuais. Mas como isso é possível? Como sabemos como era a nossa casa cósmica há 13,8 mil milhões de anos e podemos ter a certeza? De acordo com o modelo padrão da cosmologia, a história do universo começou com o Big Bang. Esta designação, que à primeira vista se assemelha a uma explosão brutal no espaço existente, na verdade significa a emergência conjunta de espaço, tempo e matéria a partir da singularidade original. Num contexto astronômico, o termo singularidade descreve aqueles lugares onde a gravidade é tão extrema que a curvatura do espaço-tempo, ou simplesmente, é infinita. E como é que os especialistas sabem agora que a singularidade foi o ponto de partida do Big Bang? Como você sabe, o universo não é uma construção fixa e imutável, mas está em constante expansão. Contudo, o cosmos não se expande no espaço existente. Antes, é o próprio espaço que está em constante expansão. Com este conhecimento em mente, também é possível fazer previsões sobre o curso futuro do desenvolvimento global do universo. E embora as teorias correspondentes difiram em alguns detalhes, a conclusão que todas têm em comum é: o fim certamente chegará. O evento que afetará mais diretamente a nossa espécie, se ainda existir, será a fusão da nossa galáxia natal e da sua vizinha, Andrômeda. De acordo com os modelos especializados da NASA, os dois grupos de estrelas e planetas ligados gravitacionalmente entrarão em contato dentro de cerca de 4 mil milhões de anos. Como este será um processo extremamente complexo, é difícil prever em detalhe o que acontecerá neste momento. Haverá possivelmente uma colisão brutal de estrelas, que transformará o universo em algum tipo de teatro de guerra interestelar. Bem, se estiver de acordo com a maioria dos especialistas, provavelmente não será. As distâncias predominantes entre os corpos celestes individuais são simplesmente grandes demais. O que os investigadores concordam, no entanto, é que a fusão entre a galáxia de Andrômeda e a Via Láctea dará origem a uma nova galáxia elíptica, que alguns astrofísicos chamaram de Nucômoda. Embora não percebamos nada disto na nossa vida cotidiana, duas enormes estruturas que incorporam, de longe, os representantes mais pesados do grupo local já estão a avançar uma contra a outra a 115 km por segundo. Após a primeira aproximação galáctica, serão necessários aproximadamente 3 mil milhões de anos para que o casamento galáctico se complete. Isso, guerras, pandemias e mudanças climáticas. A existência da nossa Terra e dos seus habitantes parece estar mais ameaçada do que nunca. Mas apesar de todos os esforços, o fim do nosso planeta natal já não pode ser evitado. Como isso acontecerá em detalhes? O futuro tem que se mostrar. Enquanto as coisas continuarem em seu curso natural, a Terra um dia cairá naquele caloroso portador da vida que tornou possíveis as criaturas da Terra, o Sol. Como resultado, o núcleo da nossa estrela-mãe irá encolher cada vez mais ao longo dos milênios e tornar-se-á mais quente ao mesmo tempo. Fora do núcleo, o Sol infla novamente. O material solar torna-se mais permeável à radiação. Este é o período previsto em que a vida terrena ainda pode seguir seu curso normal. Depois disso, nosso planeta se tornará palco de um efeito estufa instável, semelhante ao que já passou. O aumento das temperaturas leva ao aumento da formação de vapor d'água na atmosfera, o que apenas fortalece ainda mais o efeito estufa. A precipitação quente acelera rapidamente o ciclo do carbono inorgânico, o que, por sua vez, reduz drasticamente o teor de dióxido de carbono na atmosfera, causando a morte de plantas e animais. Daqui a 1 bilhão de anos, o termo planeta azul será apenas uma vaga relíquia de tempos passados. A temperatura média global será de centenas de graus Celsius e toda a água superficial irá evaporar. Com cerca de 4,57 mil milhões de anos, o nosso Sol está atualmente na fase da sequência principal. Um corpo celeste incrivelmente brilhante, aproximadamente 110 vezes o tamanho da nossa Terra, transformar-se-á numa gigante vermelha dentro de 6 a 7 mil milhões de anos, destruindo os membros mais próximos do nosso sistema planetário, Mercúrio e Vênus. Vista da Terra, a estrela ocupará uma parte visivelmente maior do céu.
Mas como isso derrete a crosta do nosso planeta em um gigantesco mar contínuo de lava, a vista incrível não valerá muito, embora seja improvável que a Terra seja completamente absorvida pelo Sol. Uma existência dividida numa fornalha planetária parece impossível. Outros capítulos da vida do Sol prevêem erupções de hélio e queimaduras de fase, queimaduras do envelope de hélio, anãs brancas e o estado das nebulosas planetárias. Mas novamente surge a questão: como sabemos? A resposta a esta pergunta parece simples. Existem muitos exemplos comparativos no cosmos. Pesquisas sobre estrelas semelhantes ao Sol mostraram que elas explodem virtualmente uma após a outra. Um destino que a nossa estrela-mãe acabará por partilhar. Todas as estrelas do universo queimarão. Nada dura para sempre. Nem mesmo as inúmeras formações cintilantes que brilham nas noites estreladas do firmamento. Dentro de cerca de 10 mil milhões de anos, as estrelas mais antigas que conhecemos desaparecerão, o que não seria dramático se a formação de novas estrelas não parasse completamente em 100 mil milhões de anos. Então, na conclusão inversa, isso significa que o suprimento de estrelas acabará e as estrelas do universo irão acabar. O universo fica escuro. Restos de estrelas ainda adormecidas no vasto universo incluem estrelas de nêutrons e anãs brancas, bem como buracos negros, anãs marrons e planetas. Na ausência de recursos naturais, isto significaria que hipotéticas civilizações teriam de produzir a sua energia de forma independente. No entanto, simplesmente aquecer um habitat artificial inserido num ambiente frio de graus negativos exigiria uma quantidade extrema de energia. Embora os modelos dos cientistas definam em alguns aspectos, eles concordam que o universo tem um fim. E com isso queremos dizer, é claro, não o plano espacial, mas o plano existencial. Vejamos também um evento que, segundo algumas teorias, ocorrerá dentro de 10 a 36 anos. O modelo Big Rip diz que um processo de expansão cada vez mais acelerado e imparável acabará destruindo o universo. Isso destruirá desde a maior até a menor estrutura. Ele se concentrará primeiro em aglomerados completos de galáxias, depois em galáxias individuais, estrelas e sistemas planetários, corpos celestes, átomos e, finalmente, em partículas elementares. A matéria como a conhecemos deixará, portanto, de existir num futuro distante. Mas no final deste desenvolvimento, um selo final verdadeiramente revogável do cosmos é de alguma forma imaginável. O universo se recupera desses processos e ressuscita coloquialmente. Alguns especialistas respondem a esta pergunta com um sonoro sim, porque o universo já atingiu esse número de vezes. De acordo com o modelo cíclico, o cosmos passa por um ritmo repetitivo de nascimento e decadência. Cada final é seguido por um novo Big Bang. Neste ponto, contudo, deve ser mencionado que marcar o fim do cosmos unificado está longe de ser indiscutível. De acordo com a teoria da inflação caótica, a maior parte do universo continua a expandir-se e faz isso para sempre. Então esse processo para apenas em algumas áreas parciais, na forma de uma bolha. Como resultado, forma-se uma infinidade de subuniversos, de modo que se pode imaginar que o que chamamos de grande todo universal nada mais é do que um elo cada vez mais fino em uma cadeia infinita de universos,